E aí, minha gente, como é que vocês estão? Espero que nesse momento vocês, que a gente está em distanciamento, a gente possa ter esse cuidado especial, né, com nós próprios, usando máscara, usando álcool em gel, certo? Então vamos lá. Na aula anterior, nós estudamos sobre substantivo. Eu passei alguns slides para vocês e hoje eu vou fazer uma explanação de uma forma mais sucinta, certo? Então, o que é substantivo? O que é que eu quero que vocês compreendam que é substantivo? Substantivo é tudo que dá nome a alguma coisa. Seja isso a uma pessoa, a um objeto, a um sentimento, a um ser, seja ele de qualquer espécie. Tudo que recebe o nome, quando a gente está levando para a língua portuguesa, a gente diz que é um tipo de substantivo, certo? Os substantivos, eles se classificam. O que é classificar? Quando eu vou classificar alguma coisa, ou é quando eu separo. Ou eu estou separando pela semelhança, ou eu estou separando pela diferença. Mas é uma forma de separar e depois reagrupar, depois juntar de novo. Certo? Então, quando eu estou falando em substantivo, certo? E classificação de substantivo, eu posso dizer que os substantivos eles se classificam em próprio, comum, simples, concreto, abstrato, coletivo, primitivo e derivado. O que é substantivo próprio? É aquele substantivo que eu utilizo, certo? Para denominar pessoas, cidades, países, rios, ruas. E qual a característica dele? Quando eu vou lá no exercício e vou tentar identificar o substantivo próprio, ele terá que ter a primeira letra maiúscula. Então, jamais eu posso escrever o nome Paulo com P minúsculo. Eu tenho que escrever Paulo com P maiúsculo. Quando é substantivo comum, como o nome já diz, ele está relacionado a coisas comuns, porém coisas que têm vida, tipo animais. Quando eu digo o nome cachorro e da mesma espécie, cachorro, gato, então tanto o cachorro quanto o gato eu relacionei a animais, porém ambos têm vida, certo? Homem, quando eu digo homem, mulher, são substantivos comuns. Substantivo simples. Substantivo simples é aquele, como o nome já diz, simples. Porém, certo? Ele está relacionado também ao substantivo concreto. Quando eu digo substantivo simples, eu estou falando de lápis, caneta, óculos, celular. São substantivos simples. Por que eu relaciono ao substantivo concreto? Porque substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso tocar. Então, quando eu falo em óculos, é um substantivo simples, porém, eu posso tocar no óculos para saber que o óculos existe, certo? Então, tanto é um substantivo simples, quanto o óculos é um substantivo concreto. Quando eu estou falando em substantivo abstrato, o substantivo abstrato é aquele relacionado ao sentimento. Então, assim, amor, ódio, raiva. Esses sentimentos, eu sei que existe, porém eu não consigo tocar nesses sentimentos. Substantivo coletivo é aquele que está relacionado, certo, a coisas da mesma espécie, que representam várias coisas, certo? Porém, o nome está escrito no singular. Quando eu digo boiada, a palavra boiada ela é escrita no singular, porém ela está relacionada a vários bois juntos. Quando eu digo cardume, se tem mais de 2 peixes, 2, 3, 4, eu não vou dizer, eita, tem um monte de peixe. Eu vou dizer, ali tem um cardume, porque passaram de 2, mais de 2, a palavra vai para o plural, certo? Então é para representar
coisas da mesma espécie que estão juntas em uma quantidade maior. Quando eu digo assim, enxame, é porque é de abelha. Tem várias abelhas juntas. Substantivo primitivo e derivado. Esses dois eu quero que vocês foquem mais. Por quê? Porque eu percebo que é o que vocês têm maior dificuldade de identificar, certo? Então, quando eu falo de substantivo primitivo, eu estou falando daquele que vem primeiro. O nome já dá uma dica. Primitivo, primeiro. Então, é aquela palavra que vem primeira. Como? Fogo. A palavra fogo, ela vem primeiro. A palavra fogueira, que vem de fogo, fogareira, fogareiro, é a palavra derivada. Então, primitivo, que vem primeiro, e derivado, a palavra que vem depois. Tipo, tipo, vamos lá. Pão. Aí, pão, padeiro, padaria. A palavra pão vem primeiro, mas a palavra padaria e padeiro vem depois. Aqui também faltou o substantivo composto. O que é substantivo composto, professora? Substantivo composto é aquele formado de duas ou mais palavras. E ele é muito fácil, assim como o substantivo próprio, de identificar, porque ele, como o nome já diz, composto de duas ou mais palavras, ele é separado pelo aquele sinalzinho, o hífen. Então, eu não posso deixar de perceber que a palavra guarda-roupa, ela não é junta, ela é separada pelo sinal hífen. Então, quando a palavra é formada por duas ou mais palavras, amor perfeito, guarda-roupa, guarda-chuva. Então, essa palavra é um substantivo composto, porque é formado de duas ou mais palavras, certo? Os substantivos, eles se classificam também quanto ao gênero. O que é gênero? Essa palavra a gente está escutando no nosso dia a dia constantemente. Gênero isso. Quando eu falo de gênero, eu só estou me referindo ao sexo? Não. Quando eu falo de gênero, o verdadeiro sentido da palavra gênero é o tipo. Então, esse gênero que eu estou falando aqui, certo? Eu estou me referindo ao sexo. Então, quanto ao gênero, o substantivo ele pode ser feminino e masculino. Feminino, quando está relacionado à mulher. Masculino, quando está relacionado ao homem. Quanto ao gênero também, masculino e feminino, o substantivo, ele se classifica em uniforme e biforme. Uniforme e biforme. O que é substantivo uniforme, professora? É aquele que tem uma única forma, tanto para quando é mulher, quanto para o homem. Então, ele só utiliza uma forma. Biforme, como o nome já diz, bi, de dois, certo? Ele tem uma forma para se escrever quando é mulher e uma forma para se escrever quando é homem. Biforme, quando eu digo gato, ele termina gato, termina com O. Quando eu quero dizer que é uma mulher, né, que é do sexo feminino, o animal é do sexo feminino, eu digo gata. Então, eu tiro o O e acrescento o A. Quando eu digo porco, eu tiro o O e boto o A, porca. O uniforme, ele é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque no uniforme, ele existe só uma forma,
certo? Como já disse, tanto para o homem quanto para a mulher. Porém, ele se subdivide, ou seja, aqui ele já se dividiu em uniforme e biforme. E aqui ele se dividiu de novo, certo? Então, a gente diz que ele se subdividiu em sobrecomum, epiceno e comum de 2. Qual a diferença, professora, de sobrecomum, epiceno e comum de 2? Vamos lá. Epiceno é o mais fácil de vocês identificarem, certo? Por quê? Porque ele é utilizado para alguns animais que a gente não consegue dizer a palavra no feminino ou no masculino. Tipo, formiga. Eu não digo formiga para mulher e formigo para homem, certo? Para identificar o sexo feminino e o sexo masculino. Eu digo formiga macho. Eu vou utilizar a palavra macho e vou utilizar a palavra fêmea, certo? Então eu digo formiga macho, formiga fêmea. Macho quando é para o sexo masculino, fêmea para o sexo feminino, certo? Esse é o epiceno. O comum de 2. O comum de 2 é aquele, certo, que eu vou utilizar o artigo. Lembram que eu falei do artigo? Quais são os artigos, professora? O, a, os, as. Uma. Uns, umas. Esses são chamados os artigos, certo? Então, a palavra não muda. Tipo, pianista. Eu digo a pianista quando é para mulher e o pianista quando é para o homem. Os pianistas quando são para os homens, as pianistas quando são para as mulheres. E eu posso usar também o artigo um e uma. Um pianista, uma pianista. Então, esse é o comum de 2. O sobrecomum é aquele que é o mais complicado da gente identificar. Por quê, professora? Porque eu só consigo identificar ele, eu não tem como eu usar o artigo, certo? Mesmo eu usando o artigo, eu não consigo identificar. Eu só consigo identificar ele quando eu leio todo o contexto da frase. Ou seja, eu leio toda a frase. Tipo, criança. A criança, eu não posso usar o criança. Eu vou usar a criança, eu vou usar o artigo a, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas eu digo, a criança caiu da bicicleta e machucou seus joelhos. O pai dela, porém, viu que ela estava machucada. Bom, até aí eu não consegui identificar. Teve que levar ele ao hospital. Aí, quando terminou todo o contexto da frase, eu percebi que era um menino. Porque eu li tudo para poder identificar se era masculino ou feminino. É igual quando eu chego e digo, ontem a testemunha. Bom, eu não consigo identificar se a testemunha é masculino ou se a testemunha é feminino. Nós temos também, ainda quanto à classificação dos substantivos, nós temos quanto ao número. Quanto ao número, o substantivo ele pode ser plural e singular. Plural, quando eu estou falando de várias coisas.
Singular, quando eu estou falando só de uma coisa. Tipo, quando eu digo a bola, eu estou me referindo a uma única unidade. Mas se eu digo as bolas, certo? Aí eu estou me referindo a várias quantidades. Quanto ao substantivo ainda, ele pode ser, a gente falar ele quanto ao tamanho, certo? Então ele pode ser diminutivo e aumentativo, certo? Então aí eu estou me referindo ao tamanho do substantivo. Após esse vídeo, eu vou passar um exercício, vou mandar no link para vocês, certo? Vocês irão copiar o substantivo e o exercício e mandar para mim fazer a correção. Boa noite e fiquem com Deus.